que a galera da conspiração diz? Jesus, ele é uma gambiarra que Deus fez para poder entrar num corpo humano, entendeu? Mas como é que Deus fez isso? Ele teve que criar um corpo diferente. Ele teve que fazer uma engenharia genética. Porque Maria, segundo o que a Bíblia nos ensina, não nasceu de uma relação homem-mulher. Foi uma gravidez virginal, né? Por quê? Porque ele não é um... Só com isso você já conclui que Jesus não é um bebê normal. Ele foi colocado ali por Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Então ela foi inseminada. A gente pode dizer que foi a primeira inseminação artificial da história. Para quem acredita que isso é verdade, eu acredito. E aí, Deus então criou um corpo modificado, capaz de receber o Espírito do próprio Deus sem explodir, ok? E aí Paulo vai falar que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, para nós cristãos que acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é Deus também. 1 João 5,20 diz, no verdadeiro estamos, isso é em Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Para quem tinha dúvida que a Bíblia diz que Jesus é Deus, esse Deus ele não veio na plenitude da sua glória. Ele se esvazia e consegue entrar num corpo humano modificado. Aí a galera diz que Satanás, quando olhou isso, falou, o macete é esse? Criar um corpo geneticamente modificado para poder entrar, vou fazer isso também. Então ele tem trabalhado isso já de gerações em gerações, criando bebês modificados para que seres espirituais poderosinhos consigam entrar, que não conseguiriam entrar num ser humano normal. Então, o que a física nos anos 1900 fez? Aí entra Twin Peaks, que para mim é minha série favorita, né? David Lynch para mim eu assisti, todo mundo fala dessa série. Mas assim... É maluca, né? É muito maluca. Você tem que assistir a temporada 1, a 2 e a 3 que veio 25 anos depois, tá? Inclusive, o último episódio da segunda temporada, que foi em 1990, a Laura Palmer, ela fala, te vejo daqui a 25 anos. A série para e volta exatamente 25 anos depois. Muita maluquice, né? Muito, cara. É loucura, David Lynch, né? Mas assim... Eu falei que é a minha favorita, mas não assista, que você vai assistir, não vai gostar e vai reclamar comigo e falar que perdeu tempo. Porque ela tem um ritmo totalmente estranho. É malucaça, é muito maluco. E além das 3 temporadas tem o filme, né, que é o último dia de Laura Palmer, que é o filme Twin Peaks, que é sensacional também. Mas assim, Twin Peaks mistura... É porque eu gosto de quebra-cabeça, né? Então Twin Peaks é um enorme quebra-cabeça. Aí o Mark Frost, que é o roteirista, ele escreveu 2 livros ajudando a explicar o Twin Peaks. Num desses livros, ele explica que no Twin Peaks, a bomba Trinity, que foi a primeira bomba que eles testaram lá, o Oppenheimer, ela abriu uma fenda no espaço-tempo e permitiu que seres espirituais malignos viessem para a nossa dimensão. Eles fizeram isso já de propósito. Então, teoricamente, nessa teoria da conspiração, a bomba atômica, ela abriu uma fenda no espaço-tempo e libertou alguns seres malignos. Entre eles, a feiticeira Escarlate, a mulher Escarlate. E aí, primeiro eles tiveram que libertar os seres, depois construir corpos geneticamente modificados para esses seres habitarem. Então, primeiro a física hiperdimensional, depois a genética. O Nephilim entra nisso. O que é o Nephilim? Gênesis 6 diz, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas. E nasceram os gigantes, os heróis e os homens valentes da antiguidade. Aí a gente pensa assim, o que é isso? Quem são os filhos dos homens e quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Filho de Deus é o cara que era servo de Deus, gente boa, e a filha dos homens era uma mulher que não andava no caminho de Deus. É difícil essa interpretação, porque significaria que se um cara crente casar com uma mulher que não é crente, ia nascer filho gigante, só jogador de basquete, né? Então é uma teoria meio estranha. Filho de Deus é uma das categorias das hierarquias angelicais, pelo menos para Moisés Maimônides, que é um teólogo judeu medieval. Ele separava várias hierarquias angelicais, são 10, né? Tem Ishim, que são os homens, né? Ish é homem hebraico. Tem os Elohim, que seria deuses. Tem os Erelim, que são seres elétricos. Tem Ofanim, que são as rodas. Tem Hashmalim, que são seres brilhantes. E tem Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. Então, filho de Deus, para a hierarquia angelical de Maimônides, é uma categoria angelical. Então, a teoria dos Néfilis são o seguinte. Alguns anjos caídos quiseram transferir o reino de Lúcifer do nível espiritual para a Terra. Para isso, eles
criaram corpos geneticamente modificados capazes de receber o espírito desses anjos. Corpos gigantes, para que eles pudessem também ter uma força física descomunal e vencer e destruir o povo de Deus fisicamente. Só que Deus interrompe esse processo, esse plano, Com o dilúvio. com o dilúvio. Mas como eles fizeram esses corpos? Então, aí eu já... Porque fala de o buraco é mais embaixo. Coabitar seria transando com... Na verdade, anjos transando com humanos? na verdade, é inseminação artificial, né? Mas naquela época... Essa é a teoria. Aí você entra na alta magia, que é a magia cerimonial, que é a coisa de alto nível, que é grupos bem elitizados, secretos. Você tem um negócio de súcubos e íncubos. Você já ouviu falar nisso, né? E isso vem do mundo antigo, dos ritos de fertilização. Rito de fertilização é o seguinte, naquela época não tinha supermercado, né? Você fala, pô, quero comer um negócio, você vai ali no fast food. Você dependia de chover e ter sol, né? Então o que o cara fazia? O cara chegava para os deuses lá e falava, ó, abençoa minha colheita aí, senão eu vou morrer de fome. E aí, o que eles faziam? O nível mais simples de rito de fertilização, ou rito culto de fertilidade, o cara pegava a esposa de noite na lua cheia, levava lá pro campo onde ele plantava e mandava brasa na esposa ali. O cara mesmo? Com a esposa dele, E qual a função? A função é que aquele rito de fertilidade que ele tá tendo com a esposa ali, aquela relação sexual, transfira energia de fertilidade pra terra. Esse é o nível mais simples. Mas assim, corriqueiro. O Lene já ficou interessado nisso daí, vai pegar um milharal aí, vai levar... Pô, cuidado quando levar um espinho nos glúteos lá, né? Da plantação que você vai, né, cara? A formiga, a abelha, né? Se for alérgico então, né, tem que tomar mais cuidado. No alto nível, como acontecia na Babilônia, no Egito, ou na Grécia, a Grécia era muito forte nisso, tanto nos ritos dionísicos quanto nos ritos eleusos, que eram os ritos paralelos, mais marginais, a gente poderia dizer. A gente tem, você vai lembrar disso, a Hela, naquele filme Thor Ragnarok, ela mostra que no teto, por trás dos desenhos do Odin, gente fina e bonitão, eles eram seres malignos que sacrificavam criancinha, devoravam criancinha, né? Ela fala, o nosso pai Odin era gente fina igual não. Na minha época, eu era amiga dele, a gente fazia as maldades. Depois ele cismou de ficar bonzinho e me jogou no inferno, né? Ela reclama com Thor, né? E, inclusive, naquele outro filme do Thor, que a Natalie Portman também vira Thor lá, que eu esqueci, Love and Thunder, né? Amor e Trovão, sei lá. É isso? Nesse filme ele fala, a gente não vai devorar criancinha não, antigamente a gente fazia isso, hoje a gente não faz mais. Então, na Grécia tinha essa dicotomia. Você tinha a deusa Atenas, que era Atenas Parthenon, que é a Atenas a Virgem, que tem o Parthenon até hoje lá na Grécia, que é a da Virgem Atenas, que é a Atenas a Santa. Mas tinha Atenas que era animalesca, que era da orgia e tal. Então esses ritos de fertilização eram ritos marginais, né? Em Roma era a Saturnália, né? As festas de Saturno. Que dá origem... ao carnaval. Por isso dá origem ao carnaval, mas a gente sabe que Dionísio, né, vem da palavra Eonisios, em grego, que dá origem a Enos, que é o vinho. Inclusive especialista em vinho é enólogo. Porque Enos é vinho em grego. Só que Dionísio... Eno é o sol de fruta... Se você beber demais. Exato. O Lene se diverte, cara. Meu Deus, como é fácil fazer o Lene rir, né? Lembrei da piada do sal de fruta, né? Que o cara fala, pô, se tem sal de fruta, o cara tem MV de goiaba, então... Cara, pô, goiaba? Foi só pra tomar água aqui. Foi mal pra galera aí que faz piadas infames, né? Mas é o que dá pra contar. Como eu tenho criança em casa, eu tenho que colecionar piada light, né? Exato. Então fica um monte light na cabeça. E o que acontece, então? O Dionísio, ele também é chamado de Baco, né? Então as festas do Dionísio, que eram os cultos dionísicos, eram conhecidos como bacanalias. Bacanais. Entendeu? As bacanais, que eram as saturnálias em Roma. Bacanal todo mundo sabe o que é, né? Ninguém é de ninguém, pegação geral. Só que pra quem acha que é só prazer da carne, não, aquilo é um culto. Era um ritual? É um ritual de fertilização. Como é que era esse ritual? Segundo os caras contam lá, os ritos de Eleusis e as bacanalias, é só você pesquisar. Segundo alguns, isso rola hoje ainda nos dias certos, nas épocas de mudança de estação e tal. Os súcubos são seres espirituais, eles aparecem numa forma feminina
e induz o cara a achar que ele tá tendo relação com uma pessoa. É tudo como se fosse um sonho. Às vezes o cara não sonha e ele acaba ejaculando. É como se fosse isso. Você não teve relação com ninguém, foi uma simulação. Então, os súcubos, eles fazem uma simulação de forma que o cara acredita que está tendo uma relação, e quando o cara ejacula, eles pegam, o súcubo suga, por isso que é súcubo, que ele suga o esperma. Dentro dessa teoria dos Nephilim, eles pegam esse esperma, mudam geneticamente, aí você fala, anjo não sabe fazer isso. Você fala, até o ser humano sabe, pô. O anjo, se anjo existe, ele sabe muito mais do que a gente. Sobre o universo, sobre como funciona a estrutura biológica do homem. Então eles pegam esse espermatozoide, modificam geneticamente. Naquela época, bota o cara grandão e fortão. E capaz de receber um espírito de um anjo, uma potestade dentro dele. E eles pegam aquele espermatozoide geneticamente modificado, aí o mesmo espírito, só que em outra forma, em vez de feminino, agora masculino, o incubus, ele faz a incubação ou a inseminação. Então o cara acha que ele está tendo relação com anjos, mas na verdade é tudo uma simulação. É espermatozoide humano inseminado em mulheres, só que geneticamente modificado. Aleister Crowley chamava isso de Moonchild, criança da lua, criança celestial, nesses ritos de fertilização. Então teria sido assim, dentro dessa teoria, eu não sei, que um amigo perguntou, como é que você sabe disso? Você já teve relação com anjo? Eu falei, nunca tive não sei se é assim não, meu irmão, tá? Eu tô te falando o que estão dizendo. Tá? Bota uma nota de rodapé aí, ó. É conteúdo altamente especulativo. Entendeu? Então não sei se é assim, nunca fiz isso e não pretendo fazer, não. Então, teria sido assim que eles fabricaram os gigantes, os Nephilim. E quando nasceram esses corpos... E daí pode ter vindo também a ideia de semideuses, né? É lógico. Hércules e... Exato. Perfeito. Você pensa... todos os grandes reis da Grécia Antiga... Não só da Grécia arcaica, se a gente pensa no rei Minos de Creta, né? Que dá origem ao Minotauro, que tem um transhumanismo aí também, né? Porque a mãe dele teria tido relação com um touro, aí o cara nasceu meio misturado touro com homem. Aí foi preso no labirinto, tem aquele do labirinto do Fauno e tal, do labirinto do Minotauro, da Ariadne, né? Com o filho, que é uma história interessantíssima. Mas eles teriam... Esses reis da Grécia seriam fabricados dessa forma. Se você, não só na Grécia Antiga, nessa Grécia que a gente chama minoica, porque é Grécia minoica? De Minos, do rei Minos. Na época que Creta era o grande expoente da Grécia. Inclusive, quando a gente fala de Golias na Bíblia, Golias é filisteu. Os filisteus... Era um gigante, né? Ele era um gigante. Entre os filisteus tinha muitos gigantes. Os filisteus não são povos daquela região ali. Os filisteus que dão origem hoje à Palestina... Porque Palestina vem de Filistina, de filisteu. Os filisteus são originários da ilha de Creta. É por isso que tinha gigante ali, eu imagino eu, porque eles são frutos de experiência genética que Zeus estava fazendo naquela região. Você sabe que Zeus era pegador, né? Que ele pegava geral, né? Pegava geral e tinha um monte de filho semideus, né? E eu acho que era assim que ele engravidava as mulheres. Não só nessa Grécia minoica, arcaica, na época que o rei Minos era o famosão, mas até Alexandre o Grande, pô. A história conta que a Olímpia, mãe de Alexandre o Grande, foi engravidada por Zeus. E aí o pai, o rei Filipe da Macedônia, ouviu a mulher dando os gritos no quarto, foi olhar no buraco da fechadura. Falei, o que minha mulher tá fazendo aí? Será que o Ricardão tá na área? Quando ele olhou, o Zeus estava no esplendor da glória, queimou o olho dele. Por isso que ele era caolho, pô. O pai do Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele se dizia, ele fala, eu faço as coisas porque eu não sou normal, não. Eu sou filho de Zeus. Meu pai é pai adotivo, aí, pai de criação. Entendi. O rei Filipe da Macedônia não é meu pai, não. Meu pai é Zeus. Mas realmente, se as histórias que Plutarco, Teucídides, diz os grandes historiadores contam do Alexandre, se for verdade, realmente o cara era sinistro, né? Teve uma situação, por exemplo, que eles estavam numa cidade murada, cercada, e aí tava todo aquele exército inimigo ali, cercou a cidade, e aí ninguém entra, ninguém sai, comida acabando. O Alexandre falou, aí é aquele Zugzwang, né, do xadrez. Você tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Ele pulou lá de cima da muralha sozinho. Só que aí quando ele pulou e caiu no meio do exército inimigo gigante, os caras acharam que ele tinha caído do céu. E aí eles correram pra trás, que ficaram com medo. Falaram, pô, é um deus, né? Quando eles viram que era o Alexandre, eles partiram pra cima. O Alexandre ficou muitos minutos ali lutando sozinho com a multidão. Até que os caras viram, pô, o Alexandre pulou, vamos também. Aí eles pularam, tiraram ele meio
machucado, né? Sim. Mas realmente o cara fazia coisas assim mirabolantes, né? Se é que as coisas são verdade. Então você falou exatamente o que eu ia falar. Esses heróis, tipo Hércules, devem ter sido Nephilims nesse sentido. Pessoas com habilidades excepcionais que foram fabricados dentro desse sistema maluco aí. Teoricamente, não só o anticristo, como os outros 8 candidatos anticristo, porque segundo algumas teorias são 9 que são preparados. Sempre tem 9 no mundo preparados para desses e tem uma sequência. Tem o cara que está no primeiro da fila, segunda fila, terceiro até o 9. Então esse grupo dos 9, todos esses caras seriam pessoas que nasceram assim, com súcubos e íncubos. Ainda hoje? Hoje em dia seria isso. Mas não são gigantes. Não são gigantes, porque senão ia dar muito na telha, né? Eles tá. têm outras habilidades que mais camufladas. Sobrenaturais, né? Tem capacidades sobrenaturais excepcionais, né? Seriam Nephilims, então? Seriam Nephilims, ou Moonchild, segundo Aleister Crowley, né? Crianças da Lua, né? Moonchild é uma obra de ficção do Crowley, mas ele passa essa informação por ali, né? Seria um fruto dessa inseminação artificial, desse rito de fertilização e pessoas geneticamente modificadas capacitadas para receber seres espirituais muito mais fortes, forças espirituais fortes. Se uma pessoa normal recebesse, ia morrer com certeza. Tem um cara que é um ex-ocultista chamado William Schnoebelen, que ele diz que esse cara realmente, ele ficou com o cabelo branco do nada. Eu até me identifico com essas histórias, né? Só que o meu caso não foi assim. Comecei com 10 anos de idade. Depois que eu quase fui reprovado na 4ª série. Acho que o estresse... Começou a sair cabelo branco? Começou. Com 10 anos eu comecei a ver um ou outro. Com 18 eu já tinha muito cabelo branco. Inclusive, quando eu fui casar com minha esposa, o cara falou, pô, esse coroa é tarado, tá pegando a novinha. Eu falo, não, ela é mais velha que eu, pô. E você já com cabelo branco? Já com cabelo branco, Aí, esse William Schnoebelen, ele disse que ele invocou uma entidade que era poderosa demais, e essa entidade, quando entrou nele, ela começou a sugar, a matar ele. Ele foi morrendo. E aí a esposa dele, que também era ocultista, ela pegou um punhal mágico, botou no pescoço dele e falou pro demônio, se você não sair, eu vou matar ele, você vai pro poço do inferno. Aí o demônio ficou com medo, saiu, só que quando o demônio saiu, ele já tava com o cabelo todo branco. Segundo ele envelheceu 5 anos em 1 minuto. Nossa. Então, assim, eu contei essa história para ilustrar, não sei se é verdade, não exijo ninguém acreditar, eu também tenho dúvida se é verdade, se é o que o cara falou. Certos seres espirituais poderosos, ele não pode entrar no ser humano, senão mata. Tem que ser um ser humano diferente, criado, preparado. E para um cara ser candidato a anticristo, ele teria que ser fabricado dessa forma. Modificado.